Professor, ali o senhor citou de exemplo do uso da técnica do esquecimento temporário a questão do mantra, né? O senhor pode citar outros exemplos, assim, de forma que ela pode ser útil, assim, no dia a dia? Assim, para esquecer que você está falando? Do uso Esquecer dessa técnica. voluntariamente? Uma coisa muito boa é a hora que a pessoa deve esquecer uma coisa que ela não deve lembrar, porque aquilo é negativo. Por exemplo, se você não dá conta de determinada ideia, o melhor é você sepultar aquela ideia, não pensar nela mais. Mas Então, isso risca não... do mapa. Isso pode te ajudar também. Entendi. É a mesma técnica, então? Não, e agora depende de você, como é que é, etc. A primeira coisa é não pensar em todos os indícios ou causas, ou os instrumentos, ou os modelos que possam levar para aquela ideia. Quase sempre se enrola ou envolve pessoas. Então, a primeira coisa, esquecer aquela pessoa e tudo que diz respeito a ela, deixa para lá. Mas isso não é o ideal, né? O ideal seria se você Não, conseguisse... ainda não é, mas já é o primeiro tratamento antes da internação. Entendeu? Já é alguma coisa, já ajuda. Uma pessoa que pensa negativamente em outra, ela tem que dar um jeito de cortar aquilo fora. A primeira coisa, não pensar, deixa para lá, abençoa. Então, por exemplo, se ela conseguir esquecer depois, aquilo começa a ficar mais remoto, mais distante, ela então acaba abençoando a condição depois. Ela deixa de pensar mal. Isso também pode ajudar. Memória é uma coisa, uma faca de dois gumes. Ela pode te ajudar e pode te piorar. Eu, por exemplo, às vezes, eu tenho uma memória, às vezes, para certas coisas, horrorível. Ela me ajuda por um lado, mas dá muito trabalho por outro. Entende? Por quê? Eu vejo certas coisas. Eu começo como aconteceu comigo o Chico Xavier. Eu comecei a trabalhar com ele, aquela coisa toda. Aí ele me fala uma coisa logo nos primeiros dias que ele encontrou comigo. Mais ou menos 1 ano, 2 anos depois, eu acho que ainda não tinha completado 2 anos, ele quis falar para retocar um processo totalmente diferente daquilo. Agora, aí não deu, né? Aquilo foi um choque para mim. Eu falei assim, eu preciso de ver com quem eu estou vivendo. Então ele mascarou o negócio. Quando aquilo não tinha valor nenhum, ele contou a realidade, mas ele esqueceu o que ele contou. E eu não, eu fixei tudo. Professor. Entende? Aquilo então, a hora que eu vi que ele estava fazendo uma coisa, eu apertei, não adiantou nada. Aí então eu fui estudar a situação toda, vi uma porção de fatos e mostrei para ele. Aí sim, aí deu um choque para dar o diagnóstico. Entende? Tudo é memória. Então é melhor... Mas olha, isso, minha vida inteira eu vi isso. Então, às vezes, você vê a dissimulação das pessoas por aquilo que ela falou. Ela pensou que a gente esqueceu, e eu fixei o negócio. Às vezes aquilo foi assim tão fugaz, tão rápido. Ninguém deu valor, mas o negócio ficou parado na minha cabeça. Então, memória não é fácil. A gente tem que saber conviver com isso. Professor, letra B. Letra B aqui do outro lado. Outra vez eu ouvi o senhor falando na tertúlia sobre... uma pessoa falou que tinha sido abusada sexualmente na infância, ela estava já com 40 e tantos anos, e disse, esquece isso. Seria o caso, por exemplo, da aplicação? Mas é que a maioria, principalmente as meninas, depois que se tornam moças, elas não esquecem. Eu mesmo já falei aí, que teve, na minha vida, eu já vi, mesmo ultimamente, mais ou menos uns 20 casos de mulheres que sofreram molestação quando na infância. A pessoa fica enganchada nisso, né? Hein? A pessoa fica enganchada nesse processo? Fica, e aquilo piora, e ela leva, e ela coloca os outros, coloca a vida, aquilo perturba a afetividade dela, perturba a sexualidade dela, perturba a parte de convívio dela, de tudo. Agora, mais ou menos de 20 mulheres que eu estive olhando, uma só conseguiu sair bem daquilo. Todas as outras que vieram falar comigo ainda tinham trauma. Agora, tinha mulher ali de todo jeito. 16 anos, 25 anos, 40 anos, 50 anos, tudo com trauma. Aquilo piorou a vida dela toda. Por isso que eu acho que pedofilia é um dos negócios mais bravos que tem na face da Terra.
causou uma polêmica agora no Fantástico do domingo, a Xuxa falando de uns abusos que ela sofreu, mas tem não sei se é paradoxo ou incoerência, porque ela falou dos abusos, mas ela sempre teve um apelo sensual nos programas infantis e sempre incentivou a sensualidade precoce. Ela fez filme erótico, pelada. Sim, depois proibiu a divulgação. O cara saía na motoca lá com o Pelé, você tem uma ideia? Eles aqui começaram a falar mais em amizade colorida. Amizade colorida é isso que eles chamam de ficação, ficar com. É a promiscuidade. O Pelé era promíscuo, ela era promíscua, esse povo todo. É amizade colorida. Você vai casar com ele? Não, é apenas uma amizade colorida. Agora, ela com o Pelé era muito claro, porque uma loura, o outro preto, então ficava bem colorido, né? Eles já falavam, faziam muita piada disso. Faziam muita piada. Eu lembro disso como se fosse o contraste. Lembrança. Eu lembro tudo isso. E aparecia ela numa motoca, andando e tal, tudo na televisão. Mas eu estava querendo me referir, então, sobre, por exemplo, a hipomnésia favorecendo, no caso do esquecimento desses eventos traumáticos. O ideal seria a pessoa esquecer isso, mas isso aí agora já é uma educação do processo mnemônico. É a pessoa colocar uma pedra naquilo e esquecer. E perdoar todo mundo, esquecer daquilo. Porque se aconteceu com ela, aquilo não foi à toa. Ela é cúmplice do negócio, de algum modo. Senão não teria acontecido com ela. Por que aconteceu com ela e não aconteceu com mais 100 mulheres que estão na mesma situação? Por que foi só com ela? Então isso tudo tem que ver. Há um processo sempre, uma raiz do passado, que a pessoa tem que dar um desconto. Agora, não pode agravar a situação da pessoa levar aquilo para frente. Ela tem que cortar isso o mais depressa possível. Agora, hoje já tem aí muito processo de encaminhamento através da própria psicologia. A psicologia, por exemplo, aí, comportamental, cognitiva, ajuda muita gente nesse sentido. Isso aí pode favorecer muita gente, a tirar da cabeça. Agora, há casos que eu olho para a pessoa assim, vejo que ela tem isso e nunca falou nada com ninguém. Eu, às vezes, mexo. Quando o negócio não tem outro jeito, é a cirurgia, a gente faz a cirurgia na hora. O ano passado mesmo eu tive alguns casos aqui assim. Agora, aquilo é aquele cômodo fechado e lacrado da pessoa na mansão do micro-universo consciencial dela, que só ela tem a chave. Ela não fala com ninguém, aquilo está fechado. Está tudo acobertado ali dentro. Então, aquilo tem que destampar para ela se liberar, porque senão nunca melhora. É um 13 de maio para a pessoa. E desdramatizar o acontecimento. Mas é mais do que desdramatizar, é destragedizar o processo. O processo é uma tragédia que tem que acabar, né? E é muita gente assim.